Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não um endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta. Estamos então de regresso, depois da nossa pausa de verão, que acabámos também nós por fazer uma pausa. Certo. Apesar de querermos ter gravado aí mais uns podcasts para vocês. Literalmente foi férias, acabou por ser foi férias também para nós. para toda a gente. Mas estamos de regresso. Mais um grande prémio que não foi o mais emocionante da época, mas não deixou de ter os seus interesses. Certo. E é isso que vamos falar. Claro, sem dúvida. Antes de mais, começar por dizer que a pole position foi feita por Lando Norris. Exatamente. E com uma boa vantagem, digamos assim, Sim, sem dúvida. a colocar 3 décimos e meio ao Verstappen. Lando Norris, apesar de um arranque menos conseguido, que já lá vamos falar, acaba por conseguir ganhar a corrida, com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc a terminar em terceiro lugar e terminar assim com o pódio. Em quarto lugar, Oscar Piastri, e em quinto, Carlos Sainz a fechar o top 5. Gonçalo, assim só nomear que volta mais rápido Lando Norris na última volta da corrida. O que poderá assustar ou não sei, mas eu acho que sim. Sim, Os rivais, depois de terminar a corrida depois de 42 com voltas 23 segundos de vantagem e 40 e pico, algumas fazer voltas, a sua melhor volta, digamos que é aquilo que nos assustava quando o Max fazia isso. Exatamente. Portanto, Mas vamos já entrar, até podemos, eu acho que podemos já sim, podemos já começar por aí. Podemos começar pela McLaren em si. Eu acho que a McLaren foi literalmente veio da pausa de verão e encarnou a Mercedes que nos habituou ali nos anos 17, 18, 19, certo, em que principalmente com Lewis Hamilton vinha sempre assim numa pausa de verão, principalmente ali nos anos 17, 18, onde houve luta com o Ferrari e com o Sebastian Vettel, em que a Ferrari estava sempre muito bem na primeira metade da época. Normalmente eram líderes, né? Até à pausa de verão, e depois a Mercedes vinha em grande. E eu acho que a McLaren veio aqui para mostrar que eles querem lutar este ano pelo Campeonato do Mundo de construtoras, sem dúvida alguma que está. Exato. A corrida está ao rubro, até podemos afirmar, eu não tenho aqui a classificação, mas até a própria Ferrari não estará assim tão longe. Ok, que podemos alegar que pela performance não será fácil, não é? Sim, mas também não está longe. Mas não está longe, e como vimos a McLaren, quem diria que no final da corrida do Bahrein, se alguém dissesse que, olha que na primeira corrida a seguir, na pausa de verão, Lando Norris ia colocar 22 segundos, quase 23 segundos em Max Verstappen. A McLaren está a 30 pontos exatamente da Red Bull. E a Ferrari está a 64 da Red Bull. Não é absurdo. O que mostra que, apesar de, mas a Ferrari já vamos um bocadinho à frente. Agora estamos aqui na McLaren, que sem dúvida foi a equipa do fim de semana. Certo, mais uma vez, como na Hungria, eu acho que poderia ter saído aqui com o 1-2, né? Como gostamos de dizer, mas o arranque não foi para os dois pilotos. E isso abre aqui eu acho que isto traz-me aqui uma questão. Eu acho que poderá ser alguma definição no próprio carro e por aí fora. Sim. Porque já é eu habitual. Confesso que no início, mais uma vez, eu depois de ver o arranque disse novamente o Norris a falhar o arranque. Mas o que é verdade é que também já são várias vezes consecutivas, e o Piastri desta vez também falhou o arranque. Se bem que nós tivemos, por exemplo, na Hungria, sim, que o Norris falhou, pronto, arranca pior que Verstappen, mas o Piastri consegue arrancar bem também. Sim. Portanto, mas por norma, pode ser um carro mais difícil de arrancar. Exatamente. Eu acho que poderá ser não só dos pilotos. Até porque se nós vimos os on-boards, parece-me que a reação do Norris é muito boa. A reação do Norris foi boa. O problema foi que, e isto é o que tem vindo a acontecer das outras vezes. É desenvolvimento, não é? Depois, e isto nota-se no on-board, não é?
por falar em on-board, a câmara de Norris deste fim de semana. Sim. Não era só, acho que não era só Norris que tinha. Só estava no Norris, acho eu. Sim. Eles têm feito nos grandes prémios, têm colocado para já. Sim, mas essa câmara este fim de semana demonstrou ali. Aqui nesta pista é espetacular, porque exato, é brutal. Nesta pista, quem não viu, malta, muito sinuoso mesmo. Vai ver os onboards do Norris deste fim de semana, porque dá mesmo para perceber as inclinações que esta pista tem. Mas no onboard é possível ver que ele tem um bom arranque, não é? Uma boa reação ao semáforo, mas depois realmente patina ligeiramente as rodas. E já tem sido isto também que tem acontecido as outras vezes. Geralmente a reação é boa, mas depois aquela primeira passagem de primeira para segunda e de segunda para terceira, o Norris tem alguma dificuldade e é o suficiente para que o Max consiga. E depois ali no arranque o Piastri não arrancou também muito bem, mas o Norris está à frente dele e o Russell consegue ganhar a posição por dentro. Exato. Mas voltando aqui um pouquinho passando aqui o arranque, eu acho que a corrida demonstrou que o McLaren era o carro a bater e se calhar é efetivamente o melhor carro do pelotão, o carro mais completo, em que é bom em todos os circuitos. E se no início o Max conseguiu ir para a frente, impôs o seu ritmo, mas ao longo do stint verificámos aquilo que nós já falámos aqui, que ao longo que o stint evolui, o McLaren está cada vez mais rápido e o Norris notou-se, e isto foi bastante importante, que eu notei um Norris mais calmo, muito mais confiante. Ele também pareceu. Eu senti... Não pareceu estar como em alguns grandes prémios em exagero, ou seja, ele até agora tem tido sempre um problema, que é, ele fica sempre com a sensação de esta pode ser a última corrida em que eu tenho um carro competitivo. Certo. Ele tem sempre esta ideia, ele ainda estava aqui, ou seja, esta pode ser a última corrida que eu tenho um carro competitivo, eu tenho que ganhar. Certo. Estava muito com esta mentalidade, um pouco aquilo que aconteceu com o Sainz no início, no ano de 2022, em que eu tenho que ganhar, e enquanto teve esta mentalidade foi sempre cometendo alguns erros desnecessários nesse ano de 2022, que depois... Eu acho que isso vinha muito no sentido, e ele depois sentia muita pressão no momento do arranque. Eu acho que ele sentia que se não fosse para a frente, ele sabia que o Max ia imprimir o seu estilo de condução, ia ser muito difícil ultrapassá-lo, e isso eu não senti hoje. Eu senti que ele ficou para trás, eu vou lá chegar e vou passei direto. É isso, estava mais confiante daquilo que tinha. E uma coisa é verdade, a corrida não teve história pelo primeiro lugar. Não. E no momento em que passou, a partir daí, sem dúvida, ele dominou a corrida, fez tudo aquilo que queria e acaba com 20, quase 23 segundos. E outra coisa só interessante, só para terminar aqui a minha apreciação sobre o Norris e sobre a McLaren, no final, na comunicação rádio, depois da corrida, não houve, é só a segunda vitória de Norris. E eu notei muito na mesma calmo, nada muito efusivo, mesmo a própria McLaren, o próprio engenheiro do Norris também nada efusivo, e quando ele sai do carro, a expressão que ele está, notava-se que ele estava como se diz em inglês, on a mission, ou está numa, e a McLaren também. Acho que eles vieram aqui para make a statement, como se diz, e afirmar-se como o campeonato ainda não está entregue e nós estamos aqui para lutar pelos 2 campeonatos do mundo. E eu também senti isso ao longo da corrida, mas não sei, essa comunicação final de ele a dizer, agradecer à equipa, o carro estava muito bom e next round. Eu não sei o que é que aconteceu durante a pausa de verão, mas de alguma forma deve o que aconteceu ao Norris e esperemos para bem do campeonato, que não tenha sido esporádico. Mas pareceu-me que o Norris vem muito mais confiante para a frente, ou seja, era o que eu estava a dizer. Ele parecia que sentia sempre a necessidade de ganhar esta corrida porque não sabia se na próxima ia estar lá. E agora parece-me que ele está mais confiante para a frente, ou seja, eu vou ter carro para lutar nas próximas corridas e eu posso ser campeão do mundo. Exato. Acho que ele está mais seguro disto agora. E isso trouxe-lhe alguma calma também. Porque ele, depois de ter falhado o arranque, trouxe-lhe a calma de ok, eu falhei o arranque, mas agora... E eu acho que lá está o que tu estás a dizer, só para colmatar, eu acho que mostrou efetivamente
dizíamos. Sim. Lando Norris, se calhar, é o melhor piloto, né, desta nova geração. Sim, ou pode ser, sim. Ou pode ser. 20 segundos na casa do campeão do mundo, do tricampeão do mundo, é sempre uma marca em que lá está, eu acho que ele precisava disto também. Eu acho que ele quis, notou-se que ele não tirou o pé até à última volta. Sim, tanto fez a literalmente volta porque fez a última volta. Eu acho que foi mesmo foi para não só para fora, seja para o mídia, seja para a Red Bull, seja para a Ferrari, seja para onde for, mas também para dentro, para ele próprio. Sentir que eu consigo. Sim. Eu também consigo fazer o que os outros todos conseguem. Exato. Eu consigo dominar como o Max Verstappen dominou, como o Lewis Hamilton dominou, como todos os campeões do mundo dominam. Pá, e acho que se este é o Lando Norris que vamos ter, espetáculo. Acho que vai ser muito bom. Pode ser um campeonato interessante, ou melhor, já está a começar a ser um campeonato interessante por causa disto, apesar da distância que o Max Verstappen tem. E juntando ao facto do campeonato do mundo de equipas, está completamente ao rubro, não é? Atenção, que até agora ainda não houve um DNF de Max Verstappen. Exatamente. E geralmente acontece sempre... Nem do Lando Norris, nem do Piastri. Portanto, geralmente acontece sempre um desastrezito em algum sítio. Se esse desastre acaba por cair para Max Verstappen, o campeonato está completamente relançado. E calha de acontecer numa corrida em que, porventura, Lando Norris vence, ganha, ainda mais faz, não é? Exatamente. Neste momento estão 70 pontos. Max Verstappen, mas caem logo 25. Pois são é, casos desses. Vamos imaginar esse cenário ótimo para o Norris, não é? Que já poderia ter acontecido para o Max Verstappen nas últimas corridas antes da pausa de verão. Sim, podia ter acontecido na Hungria com aquele acidente com o Hamilton. Veremos se ele não vem. Aí o Norris não ganhou, mas seria um segundo lugar e seriam 18 pontos. Vamos ver. Acho que o campeonato está, apesar de ainda estar com uma diferença grande, está inclinado. Ou seja, ele está bastante inclinado para Max Verstappen, principalmente por causa do início de temporada. Mas eu acho que as próximas 3 corridas são muito importantes. Podemos ter um relance de campeonato. Singapura. Mas fazendo aqui um paralelo e passando aqui também já para Max Verstappen. Eu ia só comentar só um bocadinho sobre Astri. Queres falar já? Sim, pode ser. Da McLaren, sim. Porque sinto que ele até agora eu acho que sendo tão novo e está há tão pouco tempo na Fórmula 1, deu-nos tanto que para mim ele hoje fez uma corrida normal. Exato. Só, entre aspas, não é? Até diria que fez uma corrida um bocado abaixo das expectativas. Certo, mas eu acho que isto também demonstra muito aquilo que nós esperámos dele, não é? E já cobrámos ao Piastri, não é? Nós estávamos a cobrar ao nível quase de uma... Eu achei engraçado ontem, eu e o Luís estávamos a ver a qualificação e o Piastri faz um tempo muito perto do Verstappen e nós os dois comentámos logo desta vez não ficou à frente do Verstappen. Ou seja, parece que ele já está... Mas estamos a falar de um piloto que está ali há um ano e meio e está a lutar com um tricampeão do mundo. Eu acho que isso já demonstra também muito. Tem carro para isso, mas consegue fazê-lo. A cena é essa. Certo, mas é muito especial. Consegue fazê-lo. E ontem por acaso... Exato, nós estamos a gravar isto no domingo, quase logo a seguir à corrida. E ontem deixou um bocadinho a desejar. Sim. Ele falha aquele segundo setor e ficamos. Eu acho que dava para segundo. Eu acho que dava. Dava. O Norris faz um grande tempo. O Norris faz um grande tempo. Acho que ele não conseguiria fazer um tempo ao mas acho que dava para bater o Max. E acho que aí sim poderia. Eu acho que aí foi o início da McLaren não conseguir o 1-2. E depois o arranque, o Russell. No momento em que, a partir daí, o Russell quando foi muito difícil passar o Mercedes. E acho que a McLaren comete o erro com o Piastri que tem cometido já algumas vezes com o Norris, que é... Achas que atrasou demais? Na ideia de atrasar e de conseguir ter vantagem com os pneus, acabou por colocar o Piastri atrás do Leclerc, que foi um erro, a meu ver. Colocar o Piastri atrás do Leclerc é um erro. Mas eles também foram um bocado apanhados na curva porque o Leclerc acaba por ser o primeiro a parar. Exatamente. Porque estava Russell, Piastri e Leclerc. Acho que eles fizeram bem. E eles são apanhados um bocado na curva. Ou seja, depois do Leclerc parar, deviam ter parado logo. Não pararam, depois ficaram ali. Mas a comunicação rádio sai quase logo a seguir. Mas o problema é que eles estão na luta. +5.
E aqui, tendo em conta que o Ferrari, o melhor setor que eles tinham era o terceiro setor. Arriscaste posto atrás. Mas eles tentaram fazer bem e conseguiram em relação ao Russell, que eles tentaram ter pneus muito mais frescos. Sim, claro. Ele ficou com 10 voltas de avanço. E eu acho que eles, porque eu sou sincero, ele se responde. Eu acho que ele tinha de fazer uma volta de entrada e de saída muito forte. Percebes? E eu acho que com pneus iguais, ainda mais difícil seria ele tentar ultrapassar ali o próprio Charles, percebes? Ou o próprio Russell. Eu percebo. Percebes? É que ele faz um stint espetacular, percebes? Só que depois chega à traseira do Leclerc e estava o Leclerc. Eu acho que já não tinha pneu. Foi mérito da Ferrari. Sim, claro, mas eu estou a dizer, aqui a Ferrari teve muito bem, mas acho que a McLaren podia não ter este problema. Tinha que ter parado logo. Quando viu o Leclerc a parar, parava logo. Sim, eu percebo. Não tinha nada a perder. Provavelmente já não ia ao Verstappen. Sim. Naquele momento não se acreditava isso. A meio da corrida depois comecei a acreditar que fosse possível. Se tivesse conseguido passar o Leclerc logo quando lá chegou, aí sim. Talvez conseguisse. Aí talvez o Piastri notava-se que estava mais rápido que o Leclerc. Não conseguia passar. Exatamente. E aqui eu acho que foi este o erro da McLaren. E repara que a McLaren tem um bocado. A McLaren tem um bocado este, a meu ver, este erro que é, por exemplo, repara. Mas é a convicção deles. Repara quando eles fazem aquela comunicação ao Norris em que dizem que se houver um safety car, sim, pensam em trocar para médios, meter médios novos, perdem a posição para o Verstappen, mas acham que conseguem passá-lo. Ou seja, isto é mesmo uma ideia da... É a convicção deles com os pneus. É mesmo a comunicação da McLaren, que com os pneus melhores conseguem passar. E isso não é bem verdade em todo lado. Certo. E aqui, lá está, para o Mercedes foi verdade. Mas para o Ferrari muito já não é bem assim, principalmente. Mas eu acho que foi surpreendente, porque acho que ninguém estava à espera de ver o Ferrari assim. Também, mas mesmo assim. Claro que quando eles param já tinham visto que o Ferrari estava bem em pista. Estava atrás dele, estavam os três juntos. Exatamente. E o último setor era o setor mais forte. Sim. Ainda quando eles estavam os três. Concordo. Ainda quando eles estavam os três, Russell, Piastri e Leclerc, o Leclerc, mesmo estando atrás, de vez em quando chegava-se ali à traseira do Piastri. Não, antes, quando eles começaram, quando o Russell para, eles estão os três juntos. Porquê? Porque o Leclerc no último setor era muito forte. Sim. E eu acho que é aqui o erro da McLaren. Se calhar sim, posso... Aqui não era uma pista mas que permitia ultrapassar com tanta facilidade. Mas eu acho que o 1-2 era possível. Mesmo com assim do terceiro lugar. O problema foi o stint inicial, a passagem do Russell para a frente. E o Mercedes no início do stint, o terceiro setor também era bom. Sim. E foi difícil de passar. A partir daí o Max ganhou uma lufada de 4, 5 segundos. Sim. A partir daí não foi difícil. E eu acho que ele não passa ao Ferrari por causa disso. O último setor dos Ferrari é muito forte. E quando ele já chegou lá já também não tinha também já tinha um pneu novo. Porque ele faz o segundo stint voar, é muito bom. Ele faz muito bom. Por isso é que eu digo que ele tinha ritmo. Tinha ritmo, claro. Ele tinha mais ritmo que o Ferrari. O Ferrari acaba por ficar aqui em terceiro. E com o Max. À frente do McLaren que não era suposto. Sim. Não é? Mérito para a Ferrari. Só que eu acho que aqui, ou seja, o que eu quero dizer é que a Ferrari fez tudo bem, a meu ver, neste caso. E a McLaren podia ter feito um bocado melhor. E se fizesse melhor, as posições tinham-se invertido. Era nesse sentido que eu estava a querer dizer isto. Mas, agora passando um bocadinho... Não sei se tens mais alguma coisa para dizer sobre o Piastri. Não, estava aqui a ver se até se conseguia. Mas não estou a conseguir encontrar os dados até do Piastri para comparação. Mas entretanto conseguimos encontrar, porque também agora falámos aqui um bocadinho, vamos falar da Red Bull. O Max também esteve na luta. Por isso. Sim, e passar um bocadinho, passar um bocadinho para a Red Bull e para o Max, eu queria, porque nós também não tivemos a oportunidade de falar disto durante as férias, porque não acabámos por não gravar aqui o podcast. E tu estavas a dizer que o Ferrari, vemos que o McLaren, desculpem, à medida que o stint avança, vai conseguindo tratando melhor os pneus e portanto fica mais rápido. Um bocado aquilo que era a vantagem da Red Bull. Certo. Aliás, um pouco o que era a vantagem da Aston Martin o ano passado no início da temporada. Sim. E saíram umas notícias aqui durante as férias
que a Red Bull teria eliminado um mecanismo depois de Miami. Portanto, bate certo. Sim. Com as dificuldades da equipa a partir daí, que conseguia fazer com que houvesse uma distribuição de peso e que, portanto, tratassem melhor os pneus. Mas, para explicar melhor, com as forças G da curva, sendo uma curva para a esquerda, ok? Dependendo, não é? Se era para a esquerda ou para a direita. Sim, mas vamos ter como exemplo uma curva para a esquerda, um determinado elemento móvel. Exato. Chegaria para a direita, contrabalançando o peso. Exato. Ou melhor, para a direita não, para a esquerda, para contrabalançar o peso. E faria também com que a própria travagem, porque na Fórmula 1 não é permitido ter sistema de ABS, por exemplo. Exato. Em que há uma diferença pode haver uma diferença na travagem do lado direito e do lado esquerdo. Na Fórmula 1 isso não acontece. Não é permitido tal sistema. Mas neste pêndulo que aqui existia, conseguiria passar mais fluido de travagem, era uma coisa assim do género, sim, para o lado contrário e conseguir com que uma roda travasse menos que a outra. Exatamente. Se resumidamente era um bocado isto. Melhorando, lá está, ou seja, equilíbrio do carro em travagem e a própria entrada em curva, e além disso, poupando o maior benefício era que os pneus, ao distribuir melhor o peso, exatamente, conseguiam conservar muito melhor os pneus. Mas também a inserção em curva era muito melhor. Sim, sim. O equilíbrio do carro era superior. Era completamente diferente. Exatamente. E portanto, estes rumores, claro, não foram confirmados, malta, e é o que é, mas... E também não sabemos se é a única equipa que os tem, não é? Exato. Mas a verdade é que, sendo que realmente isto aconteceu depois de Miami, bate certo. Sim, porque estes rumores começaram a surgir por uma coisa muito simples, é que do nada, sim, apareceu uma nova linha no regulamento da FIA sobre este tipo de sistemas em que seria proibido. Exato. Por norma, quando alguma destas situações acontece, que é do nada surgir, foi a mesma coisa com o DAS, por aí fora. Sim. Quando surge assim do nada uma nova lei que impede algo, é porque foram descobertos foi descoberto em algum carro isso, percebem, malta? Então é um bocadinho, daí é que começou-se a surgir os rumores possíveis que poderia ter sido essa a e vantagem. Faz sentido porque a Red Bull. Ok, o McLaren tornou-se muito melhor também, ou seja, isto foi uma conjunção de fatores, não foi só a Red Bull a diminuir, foi também a McLaren a aumentar. Sim, mas a Red Bull perdeu. Todos os outros carros estão mais próximos. Exatamente. Por isso é que a Mercedes ganhou duas das últimas 3 corridas, agora das últimas 4 corridas. Portanto, isto foi todos os carros que se aproximaram. Claro que o McLaren, sendo o carro que estava mais próximo também, foi o carro que acabou por estar neste caso na frente agora, claro. Mas todos os carros chegaram-se, portanto faz sentido isto, e sendo assim esta pode ser a grande vantagem que a Red Bull tinha, não só este ano, mas sim todos os outros anos. Sim, não sabemos. Desde o início deste regulamento. Faz sentido que assim seja. Porque efetivamente a diferença da Red Bull sempre foi abismal. Era uma diferença abismal entre os carros. E onde é que era a vantagem sempre? Era no tratamento dos pneus. Era. Sempre foi aí. Era uma diferença abismal. Ou seja, era algo no sentido do tratamento dos pneus. Eles permitiam-se sempre rodar em voltas muito mais rápidas porque os pneus desgastavam-se muito menos. Exatamente. Era tão simples quanto isso. Porque nós sempre vimos em qualificação um carro ou outro conseguir fazer performances semelhantes o problema era os depois. long runs. Exatamente. Em long runs ninguém conseguia acompanhá-los. Os ritmos deles. Mas lá está. Mas se efetivamente isto também é um pouquinho o mundo da Fórmula 1, se efetivamente isto era algo que estava no carro,
Ok, agora foi descoberto e proibido, e bem. Exato. Mas era uma em termos de engenharia espetacular. Espetacular, não é? claro. Não é a Red Bull, é a Fórmula 1 vive disto, das zonas cinzentas do regulamento, malta. Lá está, o DAS foi a mesma coisa. Só que a vantagem não era tão superior. Para mim, mas o melhor exemplo nem é o DAS. Para mim, o melhor exemplo é o duplo difusor em 2009. Exatamente. Faz com que o Brown não seja campeão do mundo. Sim, sem dúvida. No final, a meio da temporada já não tinham o melhor carro. Já não tinham, mas a vantagem conseguida foi na primeira metade. Exatamente. E foi bem implementado, porque outras equipas também tinham tido a ideia do duplo difusor, incluindo a Williams, a própria Williams, na altura, e conseguiram alguns bons resultados, mas não ao nível do que a Brown conseguiu, não é? Sim, sem dúvida. Mas sim, agora, aqui a única coisa que há a criticar no meio disto tudo é a FIA não ter descoberto o sistema mais cedo. Sim, mas também não era fácil. Não era fácil. Por acaso é um sistema que, se efetivamente isto aconteceu, isso é a verdade, era algo que estava muito bem escondido, não é? Sem dúvida. Sim, e é algo que tu não pensas, não é? Não olhas assim tão direto para isso, não é? É um bocadinho por aí. E tens mesmo que perceber, porque Exatamente. tens mesmo que investigar, porque aquilo certamente era uma linha hidráulica que lá estava, que podia fazer parte dos hidráulicos do carro. Dos travões do carro. É muito difícil encontrar, e se calhar encontraram por sorte. Por sorte, se calhar, nunca se sabe. Mas voltando aqui um bocadinho à corrida, só de eu acho que o Max traz os pontos para casa. Sim, acho que o Max também acaba por fazer uma boa corrida dentro do que o carro dava. Do carro dá. Ele tem que entender, e notou-se também, acho que nesta pista, nesta corrida, não notei o Max tão estressado como na Hungria. Certo, sem dúvida. Na Hungria acho que ele foi... Na Hungria e nas outras anteriores, já. Sim. Na Áustria. Exato. Acho que ele estava a ressacar, digamos assim, ou seja, estava a perceber que já não tinha a vantagem que tinha antes. Então foi a Áustria, depois foi... Exatamente. Depois tinha sido Silverstone também. Ele percebeu que já não tinha a vantagem que tinha antes e disparava para todo lado. Foi pena a pausa de Brown ser agora. Exato. No sentido da luta pelo campeonato, sim, é isso que eu quero dizer, porque eu sinto que o Max também veio de cabeça limpa. Sim, relaxou um bocado, disse não tenho o melhor carro, mas tenho 70 pontos. Mas tenho uma grande vantagem. E acho que foi essa a mentalidade do Max. O Max passou para a frente, tentou meter o seu ritmo, tentou ganhar a corrida. A partir do momento em que o Norris passou para a frente, ele viu que não tinha capacidade. Segurou o segundo lugar. E segurou bem e trouxe os pontos para casa. E na realidade o Norris sai daqui ganhando 8 pontos. Só. Quando se calhar poderiam ser 10 se o Piastri estivesse lá, exato, por exemplo. Mas lá está, mas leva só 8 e ele ainda tem 70 pontos de vantagem. Exatamente. Mas só de referir outra coisa em relação à própria Red Bull e à performance, porque acho que no sábado de manhã para o FP3 a Red Bull trocou o fundo plano do carro do Max, acho eu, e colocou o fundo plano do Bahrein. Certo. Ou um fundo plano muito parecido com o do Bahrein, também vi isso. Com esta foi reconstruído. Sim, foi meio que reconstruído. Ou seja, eles colocaram um fundo plano novo no sábado, fizeram um treino. Sim. Ou seja, é um fundo plano que eles, que conhecem mais ou menos, 80% com alguma modificação, com uma parte superior, né? Uma carroçaria, né? Diferente. Né? Porque não é a carroçaria que anda no Bahrein, esta já é diferente. Obviamente a cobertura do motor, os próprios sidepods são diferentes, e mesmo tiveram um treino e mesmo assim trazem um segundo lugar para casa. Sim. Ou seja, e repara que eles em Spa não é mau. Rodaram o capô motor inicial, assim, exatamente. Mas agora já voltaram a rodar a evolução que trouxeram para a Hungria. Sim, exatamente. Mas lá está, com um fundo muito parecido com o do Bahrein, e eles nunca testaram esta combinação, ou seja, com um treino com esta combinação, com um fundo plano novo, é que eles não rodaram com ele na sexta. Claro que ele não sabe, mas também não é a configuração do Bahrein, pelo que eu percebi, é uma reconstrução, ou seja, eles pegaram no fundo do Bahrein e fizeram reconstrução. Sim, mas lá está, ainda leva mais ao facto de que eles não conhecem a fundo aquele fundo plano, percebes? Sim, claro. Percebes a minha ideia, nem como ele vai funcionar com este novo design da parte dos sidepods e do próprio do capô motor, né, maioritariamente. Mas eu fiquei com a ideia que eles pegaram no fundo do Bahrein e reconstruíram para ficar parecido com o que eles estavam a rolar. Certo.
Acho que foi essa a ideia, mas traz sempre as suas diferenças, não é? Sim, lá está. Mas eu realço mais, não é só isso. O realço mais é que eles rodaram um treino. Sim, é verdade. Eles rodaram 60 minutos com ele, depois foi qualificação e é doer. E já foi. E fizeram-se um lugar mais nesse sentido, porque se eles tivessem lá na sexta, sim. FP1, O que prova FP2, também que estas equipas já conhecem, sabem muito, não é? Sim, já têm muitos dados, sabem, já correram muitas exatamente. simulações com isto. E quando colocam né, uma nova peça, eles já quase sabem o que é que vai acontecer, né? Exato. Bem que temos equipas que efetivamente andam por vezes um bocadinho perdidas nesse sentido. Sim. Mas pronto, lá Olha está. a Aston Martin. Exatamente, mas lá está também. A Aston Martin não é a Red Bull, nem é uma. Red Bull Sim, já vai com alguns campeonatos do mundo no bolso, não é? Totalmente diferente. E a estrutura em si da Aston Martin está a crescer agora. A Red Bull já é. Já é uma estrutura com mas lá está. Eu acho que em relação à Red Bull não temos muito mais a dizer. Em relação ao Max, fez, na minha opinião, uma corrida entre aspas perfeita. Para ele é isto. Para ele é isto. Relação... É o que ele veio com a cabeça limpa e veio com a cabeça de que ele se fizer segundos lugares sempre, em princípio, o Norris não vai ganhar todas as corridas. Exatamente. Portanto, por isso. Exatamente. É essa a mentalidade que ele vai ter até ao final do ano. Quem me parece que voltou um pouquinho melhor, pelo menos em qualificação, se calhar em corrida deixou um pouquinho a desejar, mas não sei, que também quero saber a tua opinião. Foi o Pérez, não é? Parece que em qualificação voltou um bocadinho melhor. O Pérez tem aqui algumas coisas a dizer, algumas coisas a dizer, quer dizer, também não é muito, mas... Certo. Também foi muito apagada a corrida dele, não é? Sim. Foi muito apagada. Pareceu-me um Pérez muito melhor em qualificação, sem mas dúvida. O Pérez também já nos habituou a isto. Depois das pausas, regressar com alguma vitalidade e depois voltar a cair. Porque vimos isso na pausa de verão do ano passado, quando voltou, fez 2 ou 3 corridas também relativamente boas e depois voltou a cair. No início deste ano, a mesma coisa. Igual, certo, estou a perceber a tua ideia. Faz 2 ou 3 corridas muito boas e depois volta a cair. E aqui eu estou com receio que possa ser a mesma coisa, porque a verdade é que ele hoje termina em 6º lugar e bate os Mercedes. Sim, sendo que o Mercedes começa ele fica atrás dos 2 Ferraris, certo? Fica atrás dos 2 McLarens, certo? Mas se calhar essas duas são as 2 equipas que lutam pelo campeonato do mundo, não é? Mas para o que o Pérez tem vindo a fazer, isto é uma excelente corrida para o Pérez, digamos assim. O que é mau para a Red Bull. Certo. O que diz muito do estado atual do Pérez. Pois é isso. Mas a verdade que isto, se formos ver, isto deve ser o melhor resultado do Pérez desde o início do campeonato. Não é porque ele teve pódio em 2º lugar, sim, mas... Não, desde o início do campeonato... Nas últimas depois, corridas. Sim. Depois do início do campeonato, sim. É isso que eu quero dizer. É provável. Já é deve ser o melhor resultado do Pérez das últimas corridas. Portanto, provavelmente. Se calhar... E, atenção uma coisa também, o Pérez acaba por fazer na qualificação, eu por acaso agora até vou aqui buscar e vou tentar perceber, porque o Pérez acaba por fazer 5º lugar. Sim. Faz 5º lugar. Ou seja, fica à frente aqui, só ficou atrás dos 2 McLarens, do Verstappen e do Russell. Portanto, faça uma boa qualificação. Ok, começou em 5º, acabou em 6º, perdeu uma posição. Não me parece absurdo. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não me parece absurdo. Mas vamos ver. Eu estou aqui um bocado curioso para perceber se o Pérez foi outra vez, lá está, este sol de pouca dura, não é? Este voltar. Ele ficou em 8º, certo? Não, ele ficou em 6º. 6º. Mas eu acho que o 6º lugar não é suficiente para a Red Bull ser pelo menos campeão do mundo de construtores. Se for os melhores resultados. Mas aí, Gonçalo, avançamos para outro problema. Aí é porque é que a Red Bull continua a insistir no Pérez. Certo, concordo a 100%. Não sei. Para o Pérez, porque é o que eu digo, para o Pérez, isto foi uma boa corrida. Para a Red Bull, isto não é suficiente. Mas são 2 coisas distintas. Concordo. E portanto, para a Red Bull... E eu acho que para o próprio Max... Ou melhor, isto se calhar até nem era mau para a Red Bull, se não fosse ele já ter tido todos os maus resultados que já teve e todos os pontos que desperdiçou. Correto. Se fizesse sempre 6º lugar, percebes? Se calhar era razoável. É um bocado neste sentido. Vamos ver o que é que o futuro reserva aqui para o Pérez. Eu sou sincero, gosto muito do Pérez, mas
Eu sou sincero, Precisa de mexer aqui qualquer só coisa. para terminar em relação ao Pérez e avançarmos para a Ferrari, eu acho que acima de tudo eu gosto muito do Pérez, mas eu sinto que está ali um lugar a ser ocupado. Exato, é isso. Podia estar ali um piloto Está mais ali. Sabes a minha ideia? Eu sinto que é menos um piloto na luta. É isso, e isso é que me deixa triste, porque eu sei que está ali um carro que pode lutar. Ou não. Mas isso só saberemos mais tarde. Sim, mas isso tem a ver com outras conversas. Só um dia mais tarde é que vamos saber. Isso são outras conversas e políticas internas e por aí fora. Agora, que o carro, supostamente, é um carro que pode lutar por vitórias, é. E é nesse sentido que eu tenho de avaliar a situação. Certíssimo. E por aí deixa-me pena porque se calhar o Pérez na AS fazia muito mais sentido do que o Ocon. Certo. E se calhar teríamos ali um lugar para um Carlos Sainz em vez de estar no Williams, mas não sei. Não sei. Lá está. Eles saberão mais que nós, não é? Não, sinceramente. Ou haverá outros interesses? Claro, Pérez, certo, exatamente. Traz patrocinadores muitos, e não incomoda o piloto principal. Certo, correto. Mas cá podias ter outro piloto que também não incomodaria muito, mas ao menos. Pois, é isso. Ao menos fazia de conta que lutava. Mas pronto. Ao menos não incomodaria e ficava em segundo. Vamos avançar. Não é? Exato, é isso. Aquilo que o Pérez fez durante algum tempo. Algumas corridas. Não é? Algumas corridas. Foi fazendo, às vezes. Foi fazendo, exato. Foi às vezes. Foi fazendo. Olha. E agora daqui avançamos para, se calhar, o resultado que nós, depois de acabarmos o sábado, não estávamos à espera, que é o terceiro lugar de Charles Leclerc e o quinto lugar de Carlos Sainz. Sem dúvida, eu acho que a Ferrari fez a corrida perfeita para a Ferrari. Sim, sim, para o que a Ferrari poderia fazer. Não falharam na estratégia nenhuma. E atenção que o Leclerc não acaba muito longe de Verstappen. Exatamente. Eu acho que a performance dos dois pilotos foi surreal. E o próprio Sainz, mesmo começando mais atrás, é isso que eu estou a dizer. acaba a menos de 5 segundos de Piastri. É isso mesmo. Claro que eu acho que o sábado não nos mostrou a realidade da ordem do pelotão. Eu acho que a Ferrari convenceu-se que não tem o carro perfeito como a McLaren, em que consegue colocar uma afinação tanto para a qualificação como para Grande Prémio. O que tu estás a dizer é que eles não conseguem fazer o compromisso, ou seja, exatamente, não conseguem fazer um compromisso em que retiram a máxima performance do carro, conseguem retirar uma performance suficientemente boa para a qualificação e suficientemente boa para a corrida. Têm que abdicar de alguma coisa e acabaram por abdicar da qualificação. E por este resultado podemos dizer estão mal? Bem. Se calhar não. Pois é isso. Acho que não, acho que estão bem e acho que Charles Leclerc acaba por otimizar e a Ferrari o máximo de tudo, sem dúvida alguma, do Piastri, não é? Exatamente. Do próprio Pérez. E o Carlos Sainz acaba por ser a mesma coisa, acabam por conseguir, depois de partir em décimo, acabar em quinto. Poderia ter sido de um Red Bull, dos dois Mercedes. Sim. Espetacular. Poderia ter sido um pouquinho melhor. Podia, mas também o Leclerc podia ter sido um pouquinho pior e ficar um lugar atrás. Sabes que eu tenho aqui só uma. Acho que a Ferrari conseguiu com os dois pilotos. Exatamente. Com os dois pilotos, porque às vezes acontece conseguirem com um, não conseguirem com outro. Claro. Com os dois pilotos conseguiram ter um excelente ritmo de corrida e andar para a frente. Mas eu acho que se não fosse o bom arranque do Max Verstappen e a ida para primeiro lugar durante aquele início, eu acho que Charles Leclerc e o Piastri, claro, idem, já sem dúvida alguma, teria uma chance de ficar à frente de Max Verstappen. Eu tenho só para... Talvez. Eu vou dizer isso só para contextualizar. Ok que... no último stint, Max Verstappen estava a gerir, sem dúvida alguma, porque sabia que não conseguia chegar, mas os próprios Leclerc, se calhar o próprio Piastri, também resignaram-se e a meio da corrida já sabiam que não era Verstappen, ou seja, já sabiam que estava a lutar entre eles, ou seja, tentando existir aqui um balanço entre estas duas situações, nós temos que o ritmo de corrida de Verstappen foi 1:15.565, certo? Em média, Leclerc, exatamente, e de Leclerc 1:15.571. Certo. Temos aqui uma diferença de 6 milésimos ao fim de 72 voltas de corrida, com pneus, utilizando pneus médios e pneus duros. A diferença da média do ritmo de corrida entre Verstappen e Leclerc foi de 6 milésimos.
o que seria se Verstappen não tivesse aquela lufada de ar fresco no início do stint? Será que não dava para... E já agora e o do Piastri? Eu não tenho. Não tenho, só parece o melhor Só tenho os melhores de cada equipa. De cada equipa. Por incrível, depois tenho aqui outros. Mas não há também, de ter sido muito diferente, estavam um perto do outro, não há de ter sido. Não acredito que tenha sido diferente. Claro que temos aqui, posso destacar Lando Norris, que 1.15.2, uma diferença de 3 décimos. Pois. Por volta é muito. Coisa. Ou seja, se calhar também podemos falar aqui um bocadinho que em vez de 23 segundos para Max Verstappen e de 25 para Leclerc e 27 para o Piastri, será que estávamos a falar aqui de 30? Será? Certo. Para Verstappen, 35 para Leclerc. Acho que isto ainda demonstra mais o domínio de Lando Norris conseguiu ter. E leva-me um bocadinho a pensar, se calhar o Max Verstappen aqui defendeu-se mais um pouquinho o seu campeonato do mundo. Sim. Porque em vez de perder só 8 pontos, podia ter perdido 15. É isto que o Max... o Max para ganhar o campeonato é isso que ele tem que fazer neste momento. Olhando para estes resultados, para a corrida do Leclerc, do Piastri, o Sainz parte muito de trás, seria difícil, mas eu não me admirava, olhando depois para os... Né, para que o Max Verstappen estivesse em quarto. Não é? E eu acho que só demonstra também um pouco um valor do Max e do que é que ele percebeu que tinha de se calhar de fazer. É isso, o Max está aqui para defender o campeonato do mundo. Tem uma excelente vantagem, tem que defender o campeonato do mundo. É isso que está a fazer. E bem. Eu acho que pilotos do dia, na minha opinião, o Norris, pronto, domina, sem dúvida alguma, mas a performance do Leclerc ou do Sainz, se calhar nós estamos aqui a falar de forma surpreendente e eles lá sabiam que isto iria acontecer, não é? Certo, nós não sabemos. Mas eu acho que não, há uma declaração do Leclerc no final da qualificação a dizer que o pódio pode ser um milagre. Eu acho que, portanto, nem eles sabiam, apesar de eles terem afinado, ou melhor, eles certamente sabiam que afinaram o carro mais para a corrida. Sim, isso parece-me óbvio. O que eles achavam era que os outros também iam ter um melhor ritmo de corrida do que efetivamente tiveram. E principalmente os Mercedes. Não é? E veremos agora o que vai acontecer nas próximas 3 corridas, que veremos, a Ferrari trará upgrades para Monza, como a McLaren já trouxe aqui para Zandvoort. Será uma pista que, em princípio, será bastante interessante para tanto Monza como Baku, como Singapura. Normalmente são pistas que se assentam muito bem ao Ferrari. Sim. Efetivamente, se as evoluções que vierem serão aquelas evoluções que permitirão corrigir os erros que cometeram, no sentido do bouncing, que voltou outra vez para o Ferrari. E eu acho que foi isso muito que os prejudicou. O ano passado esta fase foi a melhor fase da Ferrari. Foi a fase em que a Ferrari consegue as pole positions e lutar pela vitória. E conseguir a vitória e o Sainz em Singapura. Portanto, o ano passado esta foi a melhor fase da Ferrari. Veremos. Vamos ver. As próximas 2 corridas foram a melhor fase da Ferrari. Vamos ver. Citando aqui um rapaz, que já não é rapaz, que é um senhor com alguma idade, quase o dobro da minha, no final da corrida, acho que nem foi bem no final, foi uma comunicação rádio, que é Fernando Alonso, e ele próprio disse que no próximo fim de semana os carros vermelhos serão eles que serão os homens a bater. Exato. Parece-me, depois de ver uma corrida desta dimensão de Lando Norris da McLaren, parece-me uma afirmação bastante, né, entre aspas, agressiva, não é? Mas eles andam lá dentro. Mas eles andam lá há mais tempo que nós. Exatamente, principalmente o Fernando Alonso, não é? Por isso veremos se ele terá razão mais uma vez ou não. Agora avançado aqui um bocadinho para a Mercedes. Já falámos aqui da Ferrari, já falámos da McLaren. Ao contrário da Ferrari, temos a Mercedes. Exato. Não é? A volta do Russell, apesar de Hamilton não ter conseguido passar a Q3, a volta do Russell na Q3... Hamilton não consegue colocar, não é? Sim, o Sainz também não passou, não é? Foram os dois não conseguiram colocar a volta. Sim, porque aliás o Sainz acaba por não passar à terceira qualificação fazendo o melhor terceiro setor, não é? Sim, exatamente. O que se nota é que não conseguiu colocar a volta como um todo, o que aconteceu com Hamilton também. Mas a volta do Q3 do Russell deixava antever que os Mercedes novamente podiam estar, podiam estar na corrida e queriam estar na corrida, não necessariamente para ganhar, mas na luta pelo pódio e pelas posições médias, pelo top 5. A verdade é que apesar de o Russell ter ainda dado ali o ar de sua graça no início e ter conseguido saltar para terceiro e etc., a verdade é que desde cedo se percebeu que o Russell estava a atrasar o Piastri, logo no início. Sim. E acabaram por vir por aí abaixo.
O que demonstra também que estas equipas da frente efetivamente têm oscilações, não é? Oscilações e não só, e realmente têm um buffer já. Há separação para o meio, para o segundo pelotão, sem dúvida, porque dúvida. O Russell acaba por cair para a última posição, para trás destas 3 equipas, mas o Hamilton consegue subir até o 8º lugar e acabam por ficar os dois em posições seguidas em 7º e 8º. Aqui também há uma questão que é o facto, é a dupla paragem. Aqui, se é do Hamilton eu entendo, porque ele acaba por começar com softs na tentativa de conseguir ultrapassar mais cedo. A segunda paragem do Russell eu não consigo muito bem entender, mas bem, mas também, lá está, é aquilo que falámos sempre da Mercedes, pneus. O grande problema da Mercedes, acho que esse problema voltou outra vez, não é? Algo que nós achávamos e estávamos a ver que esses problemas não pareciam ter melhorado no final da primeira parte da temporada. Eu acho que este fim de semana, e lá está, e um bocadinho que se notou na sexta-feira nas simulações nas long runs, o que se reparava era que a Mercedes estar outra vez com alguma degradação excessiva. Eu acho que isso verificou-se no dia da corrida. E foi. E eu digo que foi um pouquinho uma desilusão, porque eu estava à espera que a Mercedes, olhando para os resultados, né, que aconteceram no final da primeira metade da temporada, eu achei que esses problemas estariam resolvidos. E eles aqui, sendo também numa pista em que por norma as temperaturas não são excessivamente elevadas. Eles conseguiriam ter um tire management muito, muito melhor. Sim. E não digo que, olhando agora no final, não é, da corrida, estariam ao nível da McLaren, nunca, acho que isso não, mas eu diria que achava que poderiam lutar pelo terceiro lugar, mas nem isso. Eu acho que eles foram mesmo, estiveram longe. Acho que estiveram mesmo longe da própria. Eu acho que toda a gente foi um pouquinho, não só eles, todos foram um pouquinho surpreendidos com a performance da Ferrari, e eles não estavam, acho eu mesmo. Sim, se calhar eles próprios já sabiam que não tinham ritmo para a Red Bull e para a McLaren, mas achavam que tinham mais ritmo que a Ferrari, e se calhar isso surpreendeu-os também e deixou-os ali numa posição de tentar fazer alguma coisa com as paragens. Sim. Mas numa pista ou numa corrida em que geralmente só há uma paragem, é difícil fazer alguma coisa com estratégias. E viu-se que uma paragem é difícil. Era o ideal. O Lando Norris faz a volta mais rápida, não tem uma volta da corrida. É uma paragem, era o ideal. Mesmo com algumas dificuldades, mesmo as equipas têm alguma dificuldade com o tire management, esta corrida, uma paragem tinha chegado. Eles foram dos poucos a fazer duas paragens. Sim. Sem ser eles, foi só mesmo a Williams. Exatamente. Com o Albon. E acho que mais um. E também o Tsunoda. Okay. E depois os dois Sauber, mas os dois Sauber. Sim, mas eu acho que isso está um bocadinho fora da fora da mãe, como se costuma dizer. Exatamente. Mas a ver se a Mercedes consegue dar a volta. Veremos o que vai acontecer em Monza. Estou expectante para Monza com os Mercedes em qualificação, em corrida. Se estiver um fim de semana quente, vai ser difícil, mas sim, o último setor dos Mercedes também era muito bom aqui. Era muito bom também. O que pode indicar efetivamente também um terceiro setor muito bom em Monza. É isso que eu digo. Eu acho que veremos o que... Aquela saída da parabólica, etc. Eu acho que estou um bocadinho também expectante para ver o que é que os Mercedes farão em Monza, mas com a salvaguarda de que neste momento, olhando para esta corrida e vendo que existiu outra vez o tire management, problemas no tire management, eu acho que a Mercedes nunca se livrou bem do problema com o tire management. Eu acho que depende. Mas o que aconteceu nas últimas corridas, e nós conseguiram um compromisso ideal, não foi? Não, é que eles conseguiram, como estavam à frente de outros pilotos que estavam a lutar por lugares mais acima, conseguiram conseguiram influenciar a estratégia. Correto, mas eu acho aquilo que nós falámos, que eles conseguiram sempre desde esta época. Exato, parar mais cedo, assustar os outros, obrigá-los a parar também. E levar os outros na estratégia deles. Exato, ou seja, conseguiram ter um ritmo de corrida suficiente para os poder assustar nesse sentido. E aqui não. Aqui não tinham. Aqui não tinham ritmo de corrida. Mas eu acho que e mesmo parando, para o Russell, eu acho que a ideia era essa.
Mas a McLaren e a Ferrari não foram na cantiga. É isso. Até porque nós já tínhamos alertado aqui várias vezes para isso e até me surpreendia como é que corrida após corrida as equipas Iam Ferrari e sempre McLaren atrás. iam sempre atrás. E isso, um bocadinho, a vitória em Silverstone para o Hamilton cai um bocadinho assim. Sim. Acontece muito porque ele Tem uma boa próprio, corrida, tem uma boa corrida, claro que sim. mas é influenciada pela estratégia que, sem dúvida. que eles quiseram implementar. E são pistas também que eu acho que a Mercedes conseguiu encontrar um compromisso muito bom, melhor. Lá está, eu acho que eles já conhecem melhor o carro, cada vez estão, mas há pistas que eles ainda estão ali. Este fim de semana e acontece atualmente normal. Não conseguis encontrar. É boa, é quando Exatamente. é assim. Portanto, é quando há carros que são melhores numa pista, carros que são melhores noutra pista. E de pista para pista tu não consegues aprimorar o teu carro a 100%. Exato. É totalmente normal. Fórmula 1 é boa se for assim, se não é sinal que temos um carro dominador. Exatamente. Que é o que temos tido nos últimos tempos. Claro. Mas bem, acho que também não há muito mais a dizer sobre a Mercedes últimas equipas, não é? E falar sobre as últimas duas equipas, ou melhor, sobre as últimas duas posições pontuáveis. Certo. Acaba por ser aqui um bocadinho surpreendente porque acabou por ter um ritmo de corrida melhor do que o que se contava, que é, o meu entender, não sei se concordas, Pierre Gasly. Sem dúvida. Pierre Gasly acaba por consegue no arranque passar os dois Aston Martin. Exatamente. E colocar-se à frente deles, e a verdade é que apesar da Aston Martin ontem parecer estar melhor que a Alpine, a verdade é que não conseguiu durante toda a corrida, o Alonso Gasly faz uma corrida tranquila. Neste caso o Alonso, porque era o piloto que estava atrás do Gasly, passou a corrida atrás do Gasly. Sim. Ora estava mais perto, ora estava mais longe, mas nunca conseguiu ameaçar. Nem esboçar uma tentativa, não é? O Pierre Gasly conseguiu controlar muito bem. Muito bem o lugar que tinha e um bocadinho em contraste do que aconteceu com o Ocon, não é? O Ocon sem acaba dúvida por alguma. Pierre Gasly vai à Q3, como se diz, desaparecido em combate. Sim, sem dúvida alguma. Pierre Gasly vai à Q3, faz uma corrida como estávamos agora a dizer. Mas eu acho que isso mostra também um pouquinho de tu conseguires aquilo que o Max fez, que é aquele buffer inicial, e eu acho que o Gasly ao ter conseguido passar para a frente, ficou à frente. O Ocon começa mais atrás, fica no meio das lutas. É a importância da qualificação também e do bom arranque. Exatamente, percebes? Eu acho que também foi muito E demonstra também que o Pierre Gasly efetivamente gosta desta pista e adapta-se muito bem a esta pista. Isso também é verdade. O Pierre Gasly, desde que vimos esta pista, que faz sempre excelentes performances aqui. Sim. E esta foi mais uma delas. Se o ano passado o carro lhe permitiu sim, foi quarto, ele não chegou a ir ao pódio já. Ou foi aqui. Ao pódio? Não houve uma sprint já aqui. E ele foi ao pódio na sprint. Foi assim uma coisa. A verdade é que eu lembro que ele ficou perto do pódio no pódio. Sim. Algo assim do género. Ele fez uma excelente corrida o ano passado. Agora volta a fazer uma excelente corrida. E é um circuito que se adapta muito bem a ele. E ele ao circuito. E portanto acaba por fazer uma corrida. E uma corrida sem erros. Sim. Fez o que lhe competia. Nada a dizer. Fez o que lhe competia. Mesmo nada a dizer. Em contrapartida, temos que, mais uma vez, a Aston parece ser a equipa. O que é que nós estamos sempre a dizer que a Aston... Eu, neste momento, para mim, a Aston não faz parte do primeiro pelotão. Não, a Aston faz parte do segundo pelotão. Mas surpreendentemente... Não há volta a dar a isto. Por muito que eles queiram dizer que é diferente, exatamente. Não é. Mas eu acho que a Aston está no segundo pelotão e eu acho que, se calhar, neste momento, não é... Parece que nos treinos é a melhor equipa do segundo pelotão, mas nem com tendência a crescer, mas nas corridas não consegue converter essa... Sim. Pronto, o início das corridas é bom e notou-se que no início da corrida notava-se que o Alonso, tanto o Alonso como o Stroll, e o Stroll estava muito perto do Alonso no início da corrida, pareciam estar mais rápidos que o Gasly, e queria passar o Gasly, mas à medida que a corrida avançou, parece que essa vantagem que pareciam ter em termos de ritmo de corrida para o Gasly se foi esmorecendo, tanto que o Alonso faz a corrida quase toda pertíssimo do Gasly e depois acaba a 5 segundos. Sim. E o próprio Stroll acaba por finalizar a corrida em 13º, não é? Mas só para até ajudar aqui um bocadinho à discussão daquilo que estávamos a falar, até do próprio Gasly ganhar aquele buffer inicial em relação ao Ocon. Imagina, lá está, o segundo pelotão, eu acho que não podemos considerar que existe uma equipa dominadora.
Certo. Parece sempre que a Aston está melhor. Parece sempre. Sim. E se calhar em qualificação, eu acredito que seja. Que seja verdade. Mas em corrida não são, e eu acho que dependendo de pista para pista vai mudar sempre. Sim. E com isso eu trago aqui mais alguns ritmos de corrida. Temos Gasly 1.16.3, Alonso 1.16.4, Ricardo 1.16.4 no V-Carb. Exato. E Hülkenberg num Haas 1.16.4. Depois pronto, temos Sargent 1.17.0. Mas temos aqui 4 marcas, não é? 4 equipas. Mas é engraçado dizer essa do Sargent, porque o Sargent acaba por fazer melhor ritmo de corrida que o Albon. Muito também se há para o golo das paragens, digo eu, o Albon também teve mais. Sim. Mas eu acho que lá está. Alpine, Aston Martin, V-Carb e Haas. São as equipas, se nós olharmos para o espectro da temporada e se vamos ver quem ficou sempre ali no nono, décimo, né? São essas equipas. Mas tem variado sempre. Sempre. Não é sempre a Aston, não é sempre a Alpine. Começou a Aston, depois apareceu a V-Carb, começou a Haas. Depois, e a Aston, depois apareceu no meio a V-Carb. Nessa altura a Aston ainda estava... Sim, depois subiu a Alpine. Ou seja, está aqui sempre... E se calhar este fim de semana foi o Gasly e o Alonso. E para a semana vai ser se calhar o Ricardo e o Hülkenberg a fazer pontos. Certo. O Hülkenberg quase que faz pontos. Sim. Só dar aqui essa nota que faz. Sim, eu ia chegar aí, que é por pouco que o Hülkenberg... que a estratégia da Haas não funcionava. Eu acho que a Haas... teria que ter parado um bocadinho mais cedo. Isso... Mais tarde. Um bocadinho mais tarde? Então, se ele faz 50 e tal voltas, ele não poderia ter feito 51 ou 52, devia ter feito 48. Sim. Eu estava bem, o Magnussen começou de duros. Exatamente. Razão. Tinha que ter parado um bocadinho mais tarde. Se parasse um bocadinho mais tarde... Se calhar ali 3, 4 voltas era o limiar. Já chegava. Não sei porque depois, a distância. Porque depois o drop foi muito grande. Ali nas 10 voltas finais. O Hülkenberg acaba a quase 6 segundos do Alonso e o Alonso a 5 segundos do Gasly. O Alonso ganhou-lhe 6 segundos em 10 voltas. O drop foi muito grande. Porque o drop quando foi. Sim. Bastava ali se calhar umas 5 ou 6 voltitas de diferença e a coisa teria resultado. Sim. Mas pronto, mas é o que é. Mas mesmo assim, novamente, excelente corrida do Hülkenberg e excelente ultrapassagem na primeira, na primeira mas, volta. Acima de tudo, o Hülkenberg e Haas para a semana em Monza é retas. Meus amigos, contem com os Haas. É esperar. Se há retas é para contar com eles. É esperar para ver. Mas terminando agora de falar da Aston Martin, é o que tu dizes. Não há muito mais a dizer sobre isso. Achas que eles já estão a olhar para a próxima temporada? Isso sem dúvida. E para 26, se calhar. Eles disseram que as evoluções que iam trazer para a Hungria já eram as últimas. Ou seja, algumas que surgiram agora muito provavelmente já serão para o carro do próximo ano. Sim, e não é só isso, e são aquelas que já estão mais ou menos programadas. Sim. Em Monza vão trazer uma asa mais com menos apoio, por aí fora. Serão essas modificações de circuito. De resto, evoluções para o carro, evoluções de performance, acabou. Portanto, eles vão se concentrar sem dúvida no carro 25. E sem dúvida que também já existem equipas a trabalhar todas, no carro 26 todas. em todo lado. Claro, eles dizem que não, mas claro que de certeza, porque supostamente só se pode começar a trabalhar a partir de janeiro. janeiro. Dia 1. Mas dia 1 podem trabalhar no carro 2026. Mas já há certamente algumas ideias a começarem a surgir. Sem dúvida alguma. Veremos então no próximo fim de semana. Já é setembro, o próximo fim de semana já. Próximo fim de semana já me parece ser setembro. É setembro, sim, pronto, veremos se os rumores que falam sobre a ADNU a ir para a Aston Martin se tornam realidade, porque o malta, supostamente, porque é tudo muito supostamente na Fórmula 1. Vocês já repararam nisso? É que é literalmente assim. Sim. Existe uma cláusula quando o Adrian Newey saiu da Red Bull em que ele quando negociou a saída até setembro, até dia 31 de agosto, ou seja, até dia 31 de agosto, não poderia ser anunciado nada em relação ao futuro dele. O que se fala é que, e parece que muito provavelmente isso irá acontecer, porque para a Ferrari parece-me que está de fora, a própria McLaren e o próprio Zec já veio dizer que não, porque a equipa, e não faz sentido, a equipa está a funcionar mais, não é bem, está espetacular, não está mais que bem. As equipas que se fala agora, não é, que se falava mais, é a Aston Martin, e que poderia então a Adrian Newey ser anunciada agora aqui a partir de setembro na Aston Martin. Veremos se isso irá acontecer ou se existe uma surpresa e ele irá parar
à Williams, porque lá está, ainda não falamos muito sobre isso, mas a ida de Carlos Sainz para a Williams, na minha opinião, é um pouco estranho, mas ele saberá. E James Bowles, esta sexta-feira, salvo erro, acaba por dizer: e nós achamos, porque o contrato do Sainz tem algumas cláusulas, não é? E tem cláusulas, muitas cláusulas de saída, principalmente. Saída, mas de continuação também. Certo. E que pode ser longo o contrato com o Williams, pode ser muito longo. E o Wolves veio dizer que nós achamos que vamos conseguir manter Carlos Sainz na nossa equipa até 2028 e depois, se ele quiser. Ele, para dizer isto, e o Sainz, para ter ido para lá, tem que ter algum fundamento. Claro. Em alguma coisa. E essa coisa pode ser a Adrian Newey. É isso. Porque o contrato pode já ter assinado e, como tu dizes, não poder ser divulgado por causa dessa cláusula. Claro. Eu acho que ele já assinou um contrato. Achas? Eu acho que sim. Pode simplesmente não Ele voltar à Fórmula 1. Não, ele vai voltar à Fórmula 1. Ele só deixa de sair da Fórmula 1 quando já não conseguir mais. Não? Essa é a minha opinião. Também acho a questão é que eu acho que ele está no momento da vida em que ele precisa e quer um lugar. Ele estava num lugar da Red Bull, não é, como um consultor quase, né? Não era bem consultor. Não, a posição dele era consultor. E sim, a posição dele era consultor. Eu acho que ele quer manter algo assim. E eu acho que ele não vai ser o diretor técnico da Williams. Não é isso que vai acontecer. Eu acho que ele quer algo mais que isso. Perto de ser dirigente mesmo. Exatamente. Eu acho que ele quer neste momento estar no desenvolvimento do carro, mas não só ter se calhar mais uma visão sobre a equipa, o funcionamento do departamento, do seu departamento e dos outros fora. É isso também que falou um bocadinho, que existia ali alguma, entre aspas, faísca entre o Warner e ele, porque ele queria quase como ser um time principal. Também por isso fala que Vassar disse que não. Acho que o que ele diria estava ali quase o Vassar não teria mão na equipa de desenvolvimento do carro. Basicamente era isto. Certo. E por onde é que se íamos guiar? Eu acho que se calhar a Williams abdica disso, não é? Sendo James Vowles não um entendido nessa área, porque não ter ali quase uma co-liderança, não é? Sim. Veremos o que irá acontecer. Pode ser. O que é certo é que eu acho que... Ou então ir para... Desculpa, só para terminar. Ou então também se fala do outro lado, que é a ida para a Aston Martin, sendo que começou a existir um rumor que Mike Crack, que neste momento é o time principal da Aston Martin, estaria de saída para a Audi. Ora, se confirmar que ele não vai para a Ferrari porque queria ter uma posição de bastante liderança e que vá ser... Pode ir para a Aston Martin liderar a equipa. Não é? Será? Mas também achas que faz sentido? Eu acho que não. O Adrian Newey, com os anos que tem neste momento, e liderar uma equipa? Será que ele está nessa altura da vida? Eu acho que não, mas ele saberá mais que ele eu deve da estar própria vida. Ele deve estar a subestimar o trabalho que dá a gerir uma equipa. Certo, mas... Uma equipa de Fórmula 1, não é uma equipa de pessoas. Sim. Uma equipa. Mas daí eu acho que seria... Eu acho que ele, como time principal, eu acho que não. Mas lá está, uma co-liderança na Williams, James Vowles sendo da área na estrategista, sim, e ele com bastante liderança na parte de desenvolvimento do carro. Por que não? Não é? Não sei. Vamos ver o que acontece. Se bem que nos últimos anos o exemplo que temos de assim, uma liderança tripartida mesmo foi na Alpine e as coisas parecem que não correram bem. Porque, malta, não estamos a falar de uma, por exemplo, uma liderança como acontece, uma co-liderança como acontece, por exemplo, tanto na McLaren como vai ser implementado na Ferrari, em que é dentro do departamento. Sim. Não, é fora do departamento, é geral. Exato. Existir dois homens a liderar, não é? Duas partes diferentes da equipe. Exatamente, duas partes diferentes da equipe. Não sei, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu sou sincero, eu começo a achar que ele nem sequer vai para lado nenhum. Achas? Acho. Eu acho que ele quer testar 2026. O que me
deixa intrigado sobre a ida de Sainz. Pois, é assim, porque e a neste ida momento... de Sainz com tantos anos de contrato, não é? Porque certo. ele poderia facilmente assinar para 25 e 26. Sim, é isso. E depois em 26 também a maior parte dos contratos estão a acabar. É isso que me convence que eu acho que vais ter aqui um volte-face. E ele vai parar à Williams. Mas por outro lado também começas a ouvir a Aston Martin a dizer que 26 vão lutar para o campeonato do mundo. Sim, mas a Aston Martin diz que vai diz isso há algum tempo. desde 2023. Bem, isso também é verdade. Certo. Portanto, desde que tiveram aquele carro e ali no início de 2023 que era o segundo melhor de todos. Sim. Que, não, calma. Exatamente, e bem. Mas nós em 2026, o Lawrence Stroll, quando compra a equipa, 2027, para aí, sim, foi o que ele disse. Ou seja, a Aston Martin diz que vai lutar por... Ou seja, eu acho que ele vai parar a Williams. Porque é muito... Eu se tivesse que escolher uma era o que eu acho. Eu também e eu gostava, acho que ele quer finalizar... Acho que era bonito, não é? A carreira na Williams. A Williams acaba por ser a equipa que o lançou, onde ele conseguiu os primeiros títulos. Exatamente. E finalizar o chapter, e não é? O que seria para o Williams. O que seria para o Williams e o que seria também para o próprio Adrian Newey voltar à Williams e colocar a Williams nos lugares então, onde esteve, acho que não é? Seria a prova de que se calhar foi o melhor engenheiro que passou na Fórmula 1, não é? Já é, mas pronto, a quantidade de campeonatos do mundo que tem, não é? Sozinho tem mais do que a maior de parte das muitas equipas. Não, só não tem mais que a Ferrari, acho. Certo, não, também não tem mais que a McLaren. Não, que a McLaren não tem, mas que a Mercedes tem, que a Red Bull tem. Sim. Vamos ver o que é que acontece. Mas lá está. Eu não consigo compreender a decisão do Sainz se não for algo assim. É nesse sentido que eu acredito. Sim, ele acaba por ficar também um bocado tapado, não é? Não tem muito para onde ir, a não ser para a Mercedes. Se a Mercedes efetivamente quer apostar no Kimi Antonelli, ele tem que se decidir se quer continuar na Fórmula 1 e não ir para fora. Não, mas eu não entendo a não ida dele para a Audi. É isso que eu te digo. Sim. Entre escolher o Williams e a Audi, eu preferia para a Audi. Mas aí nós já estamos a ver e já falámos várias vezes sobre isto, que o projeto Audi não está a começar muito bem. Primeiro está com dificuldade em conseguir convencer pilotos. Depois a própria estrutura da Audi, ou melhor, começou a ser montada pela Audi e já saiu. Ainda a Audi não chegou à Fórmula 1 e a própria estrutura já saiu. Sim, mas acho que agora encaminhou um bocadinho. Pois, mas também achávamos nós também já estava encaminhado. Mas eu acho que... Eles vão buscar o Seidel fez um bom trabalho na McLaren. Sim. Porquê é que não estaria encaminhado? Pois, eu não sei se será bem assim. Eu só acho é que eles foram buscar um diretor técnico que não deviam ter ido buscar. O diretor técnico que foram buscar é uma aposta do Seidel, também, que foi aposta dele na McLaren também, e na McLaren não correu assim tão bem quanto isso. Aliás, a McLaren está onde está desde que ele saiu de lá. Exatamente. Então achas que fez assim tão bom trabalho, Seidel? Sim, mas fez bom trabalho dentro do que tu tens que entender, tu tens que entender quando o Seidel chega à McLaren, a McLaren está numa posição completamente diferente do que está agora. Correto. O Seidel criou as bases para que a McLaren agora esteja ali. Correto. Pode ter tomado algumas decisões erradas pelo caminho, nomeadamente o diretor técnico, mas não é por isso que não fez um bom trabalho. Certo. E na Audi seria a mesma coisa. Eu acho que tem um diretor técnico se calhar errado, certo, mas não é por isso que não pode fazer um bom trabalho nas outras áreas. Eu acho que ele sai pelas últimas performances da Sauber. Havia incompatibilidades também lá com o Hoffman e não sei o quê. E lá está. Sempre que há... por isso é que aquilo que estavas a falar das direções tripartidas e bipartidas é muito complicado. A partir do momento em que havia ali dois galos para o mesmo poleiro, é difícil. E assim foi. E a Audi, numa decisão muito alemã também... Foi, nem sai um, nem sai outro, não escolho ninguém, saem os dois e acabou. Mas eu acho que eles fizeram bem. Se existia problemas, eu acho que não foram a tempo e fizeram bem. Não, foram completamente a tempo. Cortaram mal pela raiz, percebes a ideia? Eu acho que fizeram bem. Porque a ideia da Audi não era ter já lá o Seidel. Claro. Não é? A ideia da Audi era que as coisas continuarem conforme estão e agora ia para lá o Seidel no final de 25. Exatamente. Ou agora em 25, uma coisa assim do género. Mas eu acho que o Seidel nunca Aliás, isso já estava acordado. Pelo que estava visto, já estava acordado. Pelo que o Zé Brown depois veio dizer, isso já estava acordado. Ou seja, ele ia sair. Sim, o facto do Vassar ir para a Ferrari é que despoltou depois toda a situação. Exatamente. Agora, por um lado, para a Audi, isto até acabou por ser bom, porque no tempo em que
não era suposto terem lá ninguém já da estrutura deles, da estrutura que será a estrutura deles, digamos assim. Oremos quem vai para lá. Perceberem que os dois não iam trabalhar bem, foi melhor acontecer agora do que depois. Porque temos agora o Binotto vai para lá para COO, não é? Para... Sim, é preciso saber quem vai ser o CEO. Vamos ver quem é que vai ser o time principal, não é? É um bocadinho... Porque na Sauber tem acontecido historicamente que o CEO o CEO da estrutura é também o time principal. Não vai acontecer agora. O que vimos eu acho que o CEO da Sauber vai ser alguém da Audi. Vai ser Sauber Audi. Vais ter o CEO. Sim. E depois vais ter um time principal. E daí a tal chamada sobre o Mike Rack, percebes? E depois tens o Binotto como quase o diretor. Não é bem técnico, porque quando nós falamos de diretor técnico na Fórmula 1 e fala-se muito da parte aerodinâmica, não é? Ele vai comandar todas as operações, a aerodinâmica, o motor e por aí fora. Tudo. Ou seja, eu acho que alguém vai para o time principal e quem manda na Audi é o CEO da Audi. Pronto, é o CEO os CEOs da Audi são os CEOs da Sauber Audi. Exato. Sabes a minha ideia? Eu acho que será um bocadinho por aí. Vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que será que vai Mas eu sou-te sincero, apesar disso tudo, é Audi. Tem o dinheiro, tem por aí fora. Sabes o que eu quero dizer? Eu não acredito que a Williams vai lutar pelo campeonato do mundo. Nunca. Mas também acreditas que a Audi vai conseguir lutar pelo campeonato do mundo assim tão rapidamente? Não, isso não. Porque a Audi não comprou uma equipa nova, mas é como se tivesse comprado. A Sauber está num ponto em que é quase como se comprasse uma equipa nova. Exato, mas aí está. É o melhor, não é como se comprasse uma equipa nova, é como se estivesse a montar uma equipa do zero. Tu estás a responder à tua pergunta que fizeste, à tua própria pergunta há 5 minutos atrás. Porquê é que a Audi não está a conseguir atrair talento? Por causa disso. Porque os pilotos neste momento querem estar na Fórmula 1, querem ganhar só. Ou pelo menos os pilotos que estavam a querer ir buscar, não é? Os pilotos que... Claro, Luís, se eu quero ir buscar o Max, o Lando, o Leclerc, o Hamilton, o Carlos, eles querem ser campeões do mundo, claro. Sabes? O Nico Hülkenberg vai para lá porque ele sabe que não irá ter uma chance. O Hülkenberg é fácil, é alemão. E não é só isso, eu acho que é... Ele sabe que não vai... Ele sabe que não vai para uma equipa que vai lutar... Neste momento é que quase como ir para lutar pelo campeonato do mundo, porque é quase como uma... e vai ser fechar da carreira, percebes? Vai ser piloto de fábrica. É isto, vai ser piloto de fábrica, é um fechar da carreira, acaba numa Audi, numa equipa, e quem sabe, nunca sabe, ele tem os seus 33, 34. Isto agora só é o limite. Olhas para o Alonso e para o Hamilton, só é o limite. Não é? Se todos se tratarem bem como tratam esses dois, o que é que impede em 2026, 30, o Nico Hülkenberg com 37 ou 38 anos ganhar uma corrida com a Audi? Ou fazer um pódio com Ou fazer um pódio. Não é? Alemão, Audi, lá está. Mas aí tu respondes à tua pergunta. A Audi não está a conseguir trazer por causa disso, Luís. Porque ninguém quer ir para lá porque sabe que na primeira e na segunda época não vão vai ser o segundo piloto da Audi? Eu, na minha opinião, e se for isso, percebo que eu acho que eu se fosse eles, eu ia buscar, como já se falou do Bortoleto, Paul Aaron está a fazer uma temporada espetacular. Achas que eles vão buscar assim um piloto da Fórmula 2? Eu pegava e ia buscar eu olhava para os pilotos da Fórmula 2 que tivessem academia Ferrari e McLaren, não importa. Certo. Eu chegava à beira deles, qual é aqueles que eles... Né? Porque eles nós temos as nossas preferências, têm as deles. Eu, na minha opinião, olho para o Bortoleto, muito bom. Mas será o Hülkenberg a melhor pessoa para estar a desenvolver um carro? Tenho as minhas dúvidas. Olha que, olhando para o estado da AS, neste momento... É diferente, também tens lá o Magnussen, tens 2 pilotos experientes. Mas a Renault, Luís, a Renault desde que voltou... Sim, também é verdade. Não é um exemplo. Eu acho que a Renault desde que voltou não é exemplo. Mas isto é a minha opinião. Mas eu tenho o Hülkenberg como piloto muito bom, sinceramente. Já falámos aqui várias vezes sobre isto. Mas não achas que ele tem essa capacidade? Não acho que tem essa capacidade. Não acho que é piloto para isso. E eu acho que a Audi também acha que ele não é piloto para isso. E por isso é que queria buscar o Sainz. Eu acho que não. Eu acho que eles queriam buscar o Sainz porque iam ter o Hülkenberg e o Sainz. Certo, exato. Sim, também é verdade. Queriam ter uma dupla top. É verdade também o que tu estás a dizer. Mas, não era por isso. Mas eu... Pois, não sei. Até porque eu acho que... claro que os pilotos em pista são muito importantes. Mas para desenvolver o carro, eu tenho visto isto, os pilotos de testes são muito importantes. Eu sou sincero, eu ficava com o Bottas. Por exemplo, é uma opção. Eu ficava com o Bottas. O Bottas é a opção porque fechou-se a porta da Williams, que era para onde se falava que ele iria. E eu acho que é por isso que eles ainda não anunciaram nada. Eu ficava com o Bottas para 25 e para 26 e depois logo se vê. E depois vais buscar o Bortoleto.
Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque eu acho porque as equipas neste momento vão ter que ter os lugares relativamente fechados para 25 e 26, quase todas elas. Eu percebo isso. Os pilotos da Fórmula 2 neste momento vão ter que esperar para 26. Exatamente, o Bortoleto, exatamente, mas a McLaren vai subir o Bortoleto se ninguém em 26 ou 27. Isso te garanto. Tá bem, tem que sair o Norris ou o Piastri. Mas eu acho que um deles vai sair. Eles não vão libertar. Mas eu acho que eu acho que eles têm contrato. O Piastri tem até 26 e o Norris 27. Acho que é isso. Ou é o contrário. Algo assim do género. Acho que o Norris tem mais. Não. E o Piastri também. Não é que os que têm mais acho que são mas não importa. o Verstappen. Eu acho que algum deles vai sair. O Hamilton 27 eu acredito que será o máximo. A Aston, o Alonso vai abrir um lugar. Mas o que eu estou a dizer é final de 26. Sim, lá está. Que é aquilo que o Sainz também está a jogar. Ele assinou um contrato de 2 anos mais 2 ou 3. Não é? Sim. Está a jogar com a mesma coisa. Agora vai para o Williams, vai estar lá 2 anos. Ele na Audi nestes 2 anos é este o meu raciocínio, sou-te muito sincero. Se não acontecer a questão do Adrian Newey, é a única coisa que eu vejo. Ele fechou por 2 mais alguma coisa, sendo que ele pode sair ao final dos 2 anos. No final de 26 vai acontecer muita coisa. O Hamilton provavelmente não vai continuar na Ferrari, final de 26 ou 27. Mas eu acho que se calhar 26 vai dar mais uma 27, vai depender de muita coisa. Mas a Mercedes também vai querer mexer, a Red Bull também vai querer mexer, vai haver ali muita coisa. A Aston Martin é como tu dizes, vai libertar um lugar. Isso vai libertar de certeza. Portanto, vai haver muitas mexidas eu percebo, mas tu achas que alguma dessas equipas vai buscar o Sainz? Esse é que é o meu medo. Não sei, eu percebo o que estás a dizer. Tu corres o risco, sempre que vais para uma equipa assim, tu corres o risco de cair no esquecimento. É o que aconteceu, por exemplo, com o Bottas. Exatamente. O Bottas sai da Mercedes e vai para a Sauber como um bom piloto. Não é o melhor do mundo, mas vai como um bom piloto, com algumas vitórias e não sei o quê. E agora é esquecido. Mas eu digo-te isso. E agora não é considerado por ninguém. Exatamente. Mas, repara, pode-lhe acontecer, o que tu estás a dizer é verdade, mas pode-lhe acontecer exatamente o mesmo na Audi. A Audi em 25 e 26 não vai fazer nada. Mas por isso é que eu estou a dizer, mas ao menos estou na Audi. Percebes? Porque eu digo-te isto neste sentido, porque está a existir outra vez uma corrida e as equipas já perceberam esta coisa do Kimi para a Mercedes subir efetivamente. Porque neste momento parece-me, por exemplo, a McLaren percebeu o que fez bem com o Piastri e olha para ali. Eu acho que já a McLaren assinou a estar no Bortoleto, assinou a estar, ou seja, eles olham para o Bortoleto como futuro. Certo. E eu acho que a McLaren, se perder um dos pilotos, não vai contratar ninguém da Fórmula 1, vai subir o Bortoleto, vai fazer como fez com o Piastri. Percebes o que eu quero dizer? E eu acho que as equipas estão a começar a pensar nesse sentido. Percebo, não querer perder o talento. Mas ele também, ele infelizmente também ficou ali meio. Quando eu digo o problema aqui Bortoleto, é o que falámos ainda, isto também para acabarmos e retomar um bocado aquilo que tu disseste há bocado. O problema aqui é o lugar da Red Bull que está a ser ocupado por uma pessoa que não devia estar. E assim, acho que terminamos aqui essa conversazinha. Falta-nos a nossa rubrica habitual. Sim, vamos muito à rápida, malta, que também já falámos sobre tudo. Isso. Exato. A nossa surpresa, Ferrari. Acho que a Ferrari, por tudo que nós falámos, mas ninguém estava à espera. Então depois do sábado. Exato. Primeiro eles vieram com uma conversa de este fim de semana, esqueçam. Exato. A partir de Monza, Singapura e Baku, vamos... Se calhar, pode cair qualquer coisa. Sim. Agora, este fim de semana, esqueçam. E eles do nada põem esta performance muito, muito, muito surpreendente. Sim. Depois... Em termos de confirmação, tem que ser Lando Norris e McLaren, sem dúvida. Voltam com toda a força e... Acho que como começámos o podcast aqui também, make a statement. Exato. E eles fizeram. É sem dúvida a candidatura ao campeonato. Exatamente. E, como desilusão, a Mercedes... não estava à espera. Não estava à espera disto. Achei que, não digo que os lugares até não pudessem ser os mesmos, mas estava à espera de que a performance fosse mais... Eles não deram luta. Exato. Não tinham ritmo. Não tinham o mesmo ritmo. Exatamente. E pronto. E assim não deixamos passar aqui a nossa rubrica habitual. Tem de ser. E agora é para a semana já. Estamos de volta e vamos para, se calhar, não é? Vamos para a Catedral da Velocidade, não é? E vamos para Monza. Tifosi em força, não é? Malta, vistam aí as vossas camisolazinhas, vermelha. Avante, vamos tifosi. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que vai acontecer. A Ferrari traz upgrades. A McLaren acaba de afirmar-se como o melhor carro e que se calhar o melhor piloto, melhor junção. Sim.
isto tem tudo para ser ou uma alegria enorme para os Ferrari, né? Para os tifosi, ou Sim. então a McLaren a ganhar em casa da Ferrari, o que é... Ou pode aparecer novamente a Red Bull, não é? Vamos Sim, ver. mas isso, estaremos É lá, sempre. mas estou mais aqui a falar das duas equipas históricas e a rivalidade de McLaren. Não deixava de ser interessante não a deixa McLaren ganhar em território Ferrari. Em território Ferrari, que é sempre, né? Exato. Ali para os tifosi sempre um Sim. bocadinho de... Pronto, De dor. Um bocadinho de dor, como todo, não é? A rivalidade é grande, muito Exato. grande. E remonta já há muitos anos. Mas pronto, malta. Então para a semana Exatamente. é o Grande Prémio E estamos de de volta. Monza. Estaremos E nós estaremos aqui de de volta, volta, sem dúvida. certamente. Como diz o Gonçalo, vistam as vossas camisolas Ferrari e vamos ver o que acontece. De outra equipa de outra qualquer. equipa, da vossa Isso, equipa. o que importa é Exato. que neste fim de semana é Ferrari, no próximo fim de semana. Dos outros já é mais difícil. Exato. Mas até chegar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos já Exato. podem vestir aço. Exato, exato. Mas pronto. Mas pronto, malta. Olhem, uma boa semana e estaremos cá mais para o próximo fim de semana para falarmos sobre o Grande Prémio de Itália. Boa semana, malta. Boa semana, malta.